Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma review de Arquivo X. E hoje o episódio é O Elo de Ligação, quarto episódio da primeira temporada. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers, toda opinião aqui é minha, do Bruno, deixa a sua nos comentários também, sempre com respeito. A gente também tem várias outras playlists aqui no canal, outros vídeos que a gente fala de Arquivo X e, claro, nossos melhores quadros que são referentes à Jornada nas Estrelas, a Star Trek, que a gente está sempre produzindo novos conteúdos, ok? Brunão, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, o episódio ele começa com uma proposta de uma abdução alienígena, né? Literalmente se trata disso, em que a gente vê crianças acampando num trailer, o que é muito comum nos Estados Unidos, né? Um tipo de lazer muito comum para eles, de pegar um trailer, ir para uma floresta, um parque nacional e acampar. E de repente, as duas crianças começam a gritar enquanto a mãe estava dormindo dentro do trailer. E aí vem um clarão no meio das janelas e a filha mais velha dela desaparece. É assim que começa a história. Beleza, vamos lá. Essa é uma clássica história de investigação. Ela faz parte da mitologia de Arquivo X e ela entra bem nesse tema de abdução alienígena, que é uma coisa que a gente falou lá nos 2 primeiros episódios. Aqui, nesse caso em específico, ele tem um valor emotivo bem grande, porque é uma história de abdução de uma adolescente, e é claro que isso bate diretamente com a história do Mulder, que a irmã dele, quando criança, também foi abduzida e ele nunca a encontrou. Nesse caso aqui, a gente tem um desfecho um pouquinho diferente, contudo, a gente consegue sentir que esse episódio foi para deixar bem claro o quanto essa abdução da irmã dele o afetou. É um episódio que ele já começa tirando a introdução dele, que é a abdução em si. Ele já começa com a Scully tendo uma conversa franca com o chefe deles a respeito de o quanto o Mulder está impactado e está usando o trauma de infância como na verdade, como ele está usando o trabalho dele como justificativa para tentar encontrar uma resposta para um trauma de infância. Brunão, o que é que você achou sobre esse começo? Bom, eu percebo que a Scully, apesar dela ser cética e ela nunca dá o braço a torcer gratuitamente para as propostas mirabolantes que o Mulder tem sobre a realidade dos Arquivos X, ela é leal. Se ele é o meu parceiro, eu vou defendê-lo. E ela fala para o diretor do FBI, isso daí não seria uma coisa que o Mulder faria. Mas ele fez, ele propôs a investigação. Agora, o que eu achei mais interessante é que ela tenta convencê-lo a não prosseguir com essa ideia. E aí ele mostra que uma das pessoas que passou por um caso nos anos 60 de abdução e desaparecimento e até morte é justamente a pessoa que agora relata que a filha desapareceu nas mesmas condições. Está no relato do jornal antigo, né? Uma pequena parêntese para vocês que são o público mais jovem aqui, né? O Arquivo X ele se passa nos anos 90, ainda não existia internet, foto digital, e aqui fica o meu adendo à capacidade de pesquisa do Mulder, porque nos anos 90 eles tinham publicações do país inteiro para ler e microfilmes, né? De arquivos históricos e de jornais publicados no passado, ou seja, ele achou o nome dela procurando manualmente. E isso para mim deixou bem claro que o Mulder ele é muito inteligente e muito competente, porque não tinha Google, não tinha buscador automático. Era só o cérebro mesmo, né? Ligando os pontos e achando as pistas para achar o arquivo certo. Então achei essa parte interessante, dele convencer ela que realmente o caso valia a pena ser investigado. Mas, de fato, uma vez que o Mulder e a Scully estão investigando esse caso desse desaparecimento, eles vão para essa pequena cidade em Iowa, onde eles têm esse diálogo com a mãe, e o que para mim é uma coisa bem interessante, porque para um episódio de começo, ele deixa bem descrito o quanto certas ideias ou certas crenças afetam a
a vida social de alguém. Se a gente for parar para pensar, existe como um todo meio que um senso de humor universal quando a gente fala sobre abduções alienígenas. E eu nem acho que é proposital, eu acho que socialmente se tornou aceitável que esse tipo de coisa seja encarada como loucura ou como problemas mentais, sabe? Sendo que, às vezes, nem é um alienígena, mas existe uma explicação por trás de uma conversa, um mínimo de sensibilidade resolveria. Quer um exemplo? Eu não costumo usar muito os exemplos brasileiros, porque os exemplos brasileiros eles são meio xaropes, mas a gente pode interpretar que, pelo menos dos anos 70 até o começo dos anos 2000, brasileiro, principalmente paulista, tinha uma mentalidade muito fértil. O exemplo que a gente pega não é nem de São Paulo, é de Minas Gerais, que é do ET de Varginha. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Clássica história. Que é uma clássica história. Que, por muito provável que tivesse toda uma explicação racional. Porém, foi transformado num ícone, numa cultura, numa grande piada brasileira que sobrevive através de gerações. Existe uma verdade, mas ela é escondida por trás de um tipo de fama midiática que se torna recorrente. Hoje, em Varginha, é a cidade do ET. Tem estátua do ET cabeçudo. Outra piada que foi longe demais foi a piada do ET Bilu. Recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquei conhecimento. Ah, essa daí é uma piada. Foi longe demais. Se a gente não quiser nem falar de ET, de alienígena, a gente pode falar do capeta de Santo André, que era uma história que tinha em Santo André, que falava que o demônio saiu pela janela de um hospital e que literalmente aterrorizou Santo André nos anos 70 ou 80. Eu vou até procurar depois para deixar aqui no card para vocês verem a notícia disso, mas que literalmente aterrorizava as pessoas. Era uma época em que informação era uma coisa muito nichada e restrita. E principalmente para as pessoas mais humildes, essas informações às vezes chegavam tarde demais. E quando você não tem informações, você não tem conhecimento, você cria coisas. E pessoas que criam coisas têm a tendência a serem mal interpretadas. Sim. Sabe Posso por que fazer um comentário disso? Só um pequeno parêntese sobre o ET de Varginha. Eu acho que a sua opinião de como ver uma coisa inexplicável afeta a sua vida socialmente, eu fico pensando nas 3 irmãs lá de Varginha que viram alguma coisa que elas interpretaram de formas diferentes ao longo dos anos e como aquilo moldou a vida delas, né? Elas ganharam uma fama, elas foram julgadas, né? Tem gente que fala que era mentira, tem gente que acredita como verdade. Assim, meu pequeno parênteses encerra nesse ponto do ET de Varginha, de que, assim, realmente, você ver uma coisa inexplicável e se você conta isso para outras pessoas, você fica marcado como dúvida ou como crença. E assim, falando da ufologia no Brasil, cara, eu sou um grande entusiasta da ufologia, não só do Brasil, mas de forma geral, né? O caso do Roswell, o caso do ET de Varginha, o caso do Peru, que teve nos anos 70, que foi coberto pelo JJ Phillips. Então, assim, tem coisas que a ciência ainda falha em explicar. Eu acho que Arquivo X vai muito nessa questão do inexplicável, né? Mas assim, encerro meu parênteses aqui sobre isso, porque apesar de ter sim, a mídia lá joga deboche em cima disso, existe gente muito séria por trás de tudo isso, querendo buscar a verdade igual o Mulder, né? Então isso daí eu acho bacana, E por que eu falei sobre isso e por que eu dei toda essa volta? Porque a personagem da mãe, interpretada pela Carrie Snodgrass, ela sofre desse problema. Ela viu alguma coisa.
Poderia ser um alienígena? Poderia não ser. Poderia ser uma nave? Poderia não ser. Mas ela acredita que sim. E acreditando e expondo o que ela acreditava, ela foi humilhada a vida toda. Ela deixa isso bem claro no episódio. Ela foi desacreditada, ela foi taxada como louca. E esse tratamento culmina no que a gente vai ver no final do episódio. Nas atitudes dela no final do episódio. Para com os filhos dela. Então, eu acho que tem uma coisa tem muito a ver com a outra aqui. Eu gostei desse episódio justamente porque ele traz essa visão. Não só do Mulder, mas dessas pessoas que são taxadas como loucas por algumas coisas. E aqui a gente está usando os alienígenas ou os OVNIs como um modelo. Mas aí você pode colocar outras coisas míticas na conta. Você pode colocar pessoas que acreditam em fantasmas, sabe? O que é uma coisa também que renderia até um outro vídeo. A forma como a imagem da casa mal assombrada ou do fantasma foi tão explorada midiaticamente que hoje em dia, se existe algum contexto por trás de algumas coisas, ela se perde no mar de fanatismo midiático. Descrédito. No mar de descrédito, exatamente. Bom, voltando então ao assunto principal, quando o Mulder e a Scully chegam na cidade, eles visitam a mãe da garota desaparecida, de novo interpretada pela Carrie Snodgrass, que foi que concorreu ao Oscar. Ela já faleceu há alguns anos. E lá eles conhecem o filho mais novo. Eu não vou falar o nome deles, porque honestamente é muito personagem. E a mãe, o filho mais novo e a garota sequestrada já estão bom o suficiente pra mim. Eles conhecem o filho mais novo. E é o moleque mais sinistro que eu já tinha visto em Arquivo X. E olhe lá, viu? Porque o cemitério maldito, menino. Pior que eu nem ia falar cemitério maldito, mas a cena dele na televisão é claramente inspirada em Poltergeist. Sim, vendo a TV, né? Com chuvisco, né? Com chuvisco. Escrevendo no papel. Exatamente. E a cara do moleque vai ficar aqui na thumb do vídeo, mas é uma cara bem sinistra, o ator mandou bem. Eu procurei depois outros papéis desse guri, mas aparentemente ele não fez muita coisa. O que eu achei bem triste, de verdade, porque ele parecia ser um bom ator. Potencial, né? Ele tinha potencial pra ir pra frente. O que você achou desse contexto até onde a gente falou até aqui? Cara, eu não me lembro agora se eu conseguir encontrar isso até o final da edição deste vídeo. Existe um caso que foi inspirado nisso, de um engenheiro que ele dizia que ele recebia mensagens, né? E eram códigos binários, e aí foi ver um programa de computador, mas isso daí é um parêntese para mitologia mesmo. Mas assim, cara, que estranho, né? Ele virou, tipo, como o Mulder mesmo falou, um condutor, né? Ele recebia algumas informações e aí, de repente, o que ele acessou e o Mulder guardou era algo da defesa dos Estados Unidos, um satélite militar, né? E outras coisas, né? De ciência, de curiosidade, arte. E eu fiquei pensando, gente, o que esse guri tá ouvindo na cabeça dele, mano? É que assim, eu interpretei da seguinte forma. A princípio, quando os militares chegam, eles acreditam que o moleque pegou informações de um satélite militar. Só que, posteriormente no episódio, o Mulder faz uma dedução. Porque quando eles analisam a criptografia do moleque, eles veem que ele tá fazendo em código binário coisas esporádicas. Por exemplo, música, arte, programas de televisão. E aí, quando eles interpretam isso, eles entendem que, na verdade, ele não pegou coisa do satélite militar. Ele tá traduzindo os canais da televisão de um satélite padrão. Tanto que, no final, quando os militares saem da casa dele, a Scully pede desculpa em nome de tudo que tá acontecendo. Porque, na verdade, ele não tava puxando coisa de um satélite militar. Ele tava fazendo criptografia sobre a programação da TV. Agora eu pergunto, quem realmente estava trocando os canais, né? Agora, tanto que o nome do episódio é Conduit, né? Então, em inglês é Conduit. Pô, da hora, fica até melhor. Eu não me conformo com isso de mudar o título, mas tudo bem. Agora, assim, cena que me incomodou muito, e eu entendo totalmente a postura da mãe do menino, foi justamente a NSA invadindo o quarto dele, arrebentando tudo. E aí eu não consegui entender. Para mim, eu não comprei
o que a Scully falou, ele pode ser um risco à segurança nacional. E aí o Mulder fala, que é isso? É um moleque, é um menino. E eu sou da opinião dele. Talvez a mãe suspeita, beleza, mas o garoto, ali eu pensei no seguinte, como é tênue a nossa liberdade, uma falsa desculpa para a segurança nacional. Como é tênue. Mas isso é um debate que a gente não vai entrar aqui. Mas ali fica claro para mim que algumas coisas que a gente é vendido para a gente acreditar não é tão real assim. Prender um menino? Segurança nacional? Que isso? Isso é ridículo, foi ridículo. Depois ele solta o garoto, né? E a mãe fica totalmente inconformada porque ela tava com esperança de que o FBI ia ajudar ela. Na verdade, ela foi exposta mais uma vez, e dessa vez foi ela e o filho. E assim, ela é uma vítima 3 vezes. Ela é vítima pelo que ela passou na juventude, ela é vítima pela filha sofrer a mesma coisa, e agora ela é vítima porque o governo desconfia dela. Essa mulher sofreu nesse episódio. Essa mulher sofreu. Que é uma coisa que vai justificar as atitudes dela no final também, sabe? Ela deixa bem claro durante o episódio que ela só tem os filhos dela. Ela não tem um marido. Então ela tem a filha mais velha, que a gente, conforme o episódio vai passando, a gente vai vendo que é uma garota, porque tipo, é como se fosse um adolescente problema. Pelo menos pra época ela era considerada um adolescente problema. Hoje em dia ela é um adolescente padrão, mas pra época ela era considerada um adolescente problema. E aí a gente para pra pensar, ela tem uma adolescente problema desaparecida há 1 mês, e tem um moleque que tá fazendo criptografia binária com um chiado de televisão. Será que ela precisa do Mulder na vida dela pra complicar mais as coisas? Não. E eu gosto também da forma... filha dela. Nossa, eu gosto também da forma como esse episódio ele vai de uma teórica abdução alienígena para um possível sequestro. Então, e dá pra você interpretar que ela nunca foi nem abduzida, sabe? Tirando a parte do calor, da queimadura, do teto do carro, ou do teto do trailer, ou do vidro na areia, a gente pode interpretar que ela simplesmente estava por aí. A Scully ia adorar você, gente. Não é. É que assim, a gente precisa interpretar as coisas por todos os lados. Não adianta a gente só comprar que ela foi sequestrada, não. Tudo bem, ela pode ter sido sequestrada. Existem coisas inexplicáveis. A parte do calor excessivo é inexplicável. Não, no episódio não explica isso. Mas todos os outros elementos foram muito bem explicados, inclusive. O próprio xerife da cidade fala, olha, ela não tinha um namorado. Ela tinha vários namorados. Ela sumia por longos períodos. Não é a primeira vez, né, que ela não é a primeira vez. Mas assim, opinião, todo mundo sabe que aqui a análise tem spoiler, então fica aqui o meu alerta mais uma vez para ninguém reclamar, tá? Para mim, eu sou da opinião do Mulder, ela foi levada. Essa é minha visão, tá? É minha visão. Mas eu acho válido sim o que você está mencionando, de que qualquer outra situação de sequestro se encaixaria dependendo das circunstâncias que ela ocorresse. Né? Agora sim, a mãe ficou o episódio inteiro com a mão queimada, né? O que é muito estranho de se pensar, né? Também o trailer inteiro que esquentou, não foi só o telhado, a porta também. Então, que condição estranha. Mas assim, o discurso final do que essa mãe fala pro Mulder, depois de tudo que eles investigaram e descobriram finalmente quando a menina aparece na floresta, aquilo ali para mim se justifica. Para que eu vou deixar minha filha sofrer? Para que eu vou deixar ela ser exposta? Já basta eu, né? Ela quer que a filha dela cresça, viva, seja feliz. Não vire uma piada, uma lenda urbana, né? Algo pra gente falar aqui no YouTube, né? Se isso fosse uma história real, igual o evento lá de Varginha, um evento incompreendido até o momento, eu acho que ela estaria com toda a razão. Mas assim, cena curiosa, eu acho que a melhor cena do episódio pra mim foi a cena do menino na floresta com o Mulder gritando pra ele não ir pra estrada, que tinha um brilho vermelho e branco. Aí eu pensei, pronto, finalmente a nave alienígena vai levar o moleque agora. Não.
era um monte de motos, cara. Eu comecei a dar hora, risada. Nessa hora pô, de novo, foi na trave. Mas eu sei que vai ter alguma hora que aparece alguma nave aí. O que é interessante sobre esses motoqueiros? A gente tá falando que a garota talvez nem tenha sido abduzida. E ela aparece justamente na hora que os motoqueiros estão indo embora, sabe? Isso daí. É por isso que eu concordo que a sua teoria faz sentido também. Exatamente. E o que mais é interessante sobre os motoqueiros em si, isso eu até tinha falado depois, mas agora que já tocou o nome deles, é que o dono do bar, o barman, é interpretado pelo Donald Gibb. Quem não sabe quem é Donald Gibb, era o cara que fez um dos melhores filmes de artes marciais, na minha opinião, que é o Grande Dragão Branco. Que ele era o amigo americano do Jean-Claude Van Damme. Sim. Que ele quebrava o tijolo com a cabeça. Cara, eu assisti muito esse filme com a minha mãe, de verdade. Esse filme é sensacional, Tijolo Não Revida. Agora, falando do próprio personagem, o dono do pub, né? Ele também tem um detalhe nele que faz pensar que talvez seja abdução e não sequestro. É o que ele cita sobre os alienígenas do ponto de vista dele. Você não acredita? O Mulder tava mentindo, jogando verde para colher maduro da tatuagem dele de um disco voador. E aí ele mostra o cabelo dele e tá a orelha dele derretida. Ele fala, se você andar de moto com a gente, talvez você mude de ideia e ganhe uma queimadura. Ele derreteu a orelha dele em alguma coisa. Não fala no episódio, mas a gente tem essas duas coisas de queimadura. Três, aliás. O trailer, a mão da mãe e a orelha do dono do pub. Brunão, acho que a gente falou sobre os pontos principais do episódio. Teve algumas coisas que a gente não comentou, como foi da amiga sexy que aparece no episódio também, que não tem um desfecho assim que meio que é só pra, de novo, é só pra igual o episódio do Toons, que tem algumas coisas que é pra dar 40 minutos de episódio. A amiga sexy aqui também é pra dar 40 minutos de episódio. A Tessa, né? Ela matou o namorado. É que matou o namorado com tiro nas costas. Mas enfim, Brunão, algo mais a acrescentar sobre o episódio? A última cena do episódio pra mim foi maravilhosa, porque assim, como você disse no início do vídeo, aqui a gente vai conhecer realmente a proporção do drama que é a perda da irmã pro Mulder. A gente vê ele numa igreja chorando, vendo a foto da sua irmã desaparecida. Ao mesmo tempo, no quarto da Scully em casa, ela tá ouvindo as sessões de hipnose regressiva que o Mulder fez em 89. Antes dele estar no FBI, mas tem esses arquivos. E lá conta como se ele também tivesse sido levado para algum lugar junto com a irmã dele. Então, assim, o drama dele e, ao mesmo tempo, a empatia e a sensibilidade de querer entender o Mulder por parte da Scully. Então, eu achei que esse final foi excelente. O que é um pouco triste, se a gente parar para pensar por certo ângulo, o Mulder, ele nunca reencontra a irmã. Eu lamento estragar a festa de vocês, mas o Mulder nunca reencontra. Lá no episódio, naquele episódio das crianças, lá em Star Trek, tem a atriz, acho que a gente chegou a comentar na época que a gente fez esse vídeo, eu vou deixar o card em cima, sobre uma atriz que ela viria aparecer em X-Files. Da Miri. No episódio Miri, a gente falou sobre uma atriz que viria aparecer em X-Files. E ela aparece em X-Files num episódio em que é um episódio que detalha como o filho dela, depois de muito sofrimento, foi levado por uma espécie bem específica de espírito para um plano superior. E ela fala isso no contexto de que Armando Mulder teria ido para o mesmo lugar e que ela teria conhecido a Samantha e a Samantha teria partido para um outro plano, um plano onde o canceroso não poderia pegá-la, porque o único lugar em que o canceroso não poderia, é que o canceroso ele apareceu pouco ainda, mas o único lugar em que o canceroso não conseguiria ir atrás dela seria nesse plano astral
junto desses espíritos que poderiam cuidar dela depois de uma vida inteira de sofrimento. Caramba. Mas assim, eu tenho muitas críticas sobre isso, principalmente porque isso só aconteceu porque a mitologia ficou completamente bagunçada. Que não havia jeito de colocar a Samantha de volta sem bagunçar a linha do tempo toda, uma confusão. E essa é a minha maior crítica, vai ser sempre minha maior crítica com X-Files. O como essa mitologia se tornou bagunçada daqui pra frente. Aqui ainda tá fácil, aqui ainda tá bom de entender. Daqui pra frente, filho, é bagunça. Passou da segunda temporada, é ladeira abaixo. E então, a gente avisou, né, que ia ter spoilers. É uma série que já tem mais de 30 anos, então, desculpa, galera, acabar com a graça de vocês, mas não é por isso que vocês têm que deixar de assistir, ok? Continuem assistindo, porque vocês assistindo, vocês vão entender onde a história vai parar. Mas, no final das contas, a Samantha não volta, ok? Vem uma versão dela, mas no final a gente descobre que não era, e depois a gente vai descobrir o que de fato aconteceu com ela. Brunão, agora sim, algo mais a acrescentar? Galera, o que eu tenho a acrescentar parece jargão, mas para nós youtubers, criadores de conteúdo dentro desta plataforma, é essencial. Gente, deixa o joinha se vocês gostaram do vídeo. Faz um comentário, bota a opinião de vocês, que a gente vai ter muita alegria e satisfação de ver a reação de vocês e de responder cada um dos comentários. E se vocês não são inscritos neste canal, o convite aqui está feito a fãs de Star Trek, fãs de X-Files e fãs de ficção científica do modo geral, que é o foco do nosso canal. Agradeço a cada um de vocês que chegaram até aqui. Obrigado. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, deixa aí nos comentários o que é que vocês estão achando das nossas reviews de Arquivo X. Em breve vão sair outros vídeos aqui no canal, ok? A gente tá crescendo muito, de verdade. Faltam 14 inscritos pra gente bater 300 inscritos no canal. 2 anos de canal, 2 anos de canal, e tá batendo 300 inscritos. E cada inscrito desse é inacreditável. Assim, a gente trabalha aqui no Super Bonder, a gente não é canal grande, então cada inscrito conta muito pra gente. Eu fico muito feliz, ok? Deixa aí nos seus comentários, eu agradeço por cada um deles. E vamos junto, porque 2026 tá aí. Em 2026 é 400 inscritos, pai, 500, em breve 1000. Tudo bem? De novo, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. E até semana que vem com mais uma review de X-Files. Até mais.